Olá, o tema da aula de hoje é planejamento e monitoramento sistemático. Eu gostaria de aproveitar o clipe de abertura dessa aula para fazer dois comentários. O primeiro comentário é o seguinte: em muitos programas de treinamento na área empreendedora, se fala do planejamento como se fosse uma coisa que você fizesse apenas uma vez na sua vida, quando você vai iniciar um negócio. E assim vocês encontrarão uma série de livros e até cursos que falam como planejar seu negócio ou iniciando uma nova empresa. Na realidade, o planejamento não é só uma questão de técnicas. O planejamento é uma questão de postura, de comportamento. E você sempre está planejando e principalmente sempre está fazendo monitoramento de resultados. Portanto, estejam atentos a isso. O planejamento será uma coisa que vocês farão nas suas empresas, não só antes de começar as empresas, mas deverão estar fazendo sempre. A segunda coisa que eu quero comentar é com relação a um problema que os empreendedores brasileiros costumam ter, principalmente os novos empreendedores. Que problema é esse? Eles são viciados numa droga muito poderosa chamada adrenalina. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Existe uma grande ansiedade por parte de todo empreendedor em atingir as suas metas. Você tem um sonho, você quer ver esse negócio funcionando, você quer ver as coisas acontecendo. E o que você faz? Entra automaticamente em ação. Vamos fazer as coisas acontecer. Isso é bonito? Ter iniciativa? Com certeza. Mas, por outro lado, pode fazer com que você queime uma etapa muito importante para o sucesso empresarial, que é pensar antes de fazer as coisas. Em outras palavras, você corre o risco de queimar a etapa do planejamento, uma coisa fundamental para que se tenha resultado no mundo dos negócios. A competência planejamento e monitoramento sistemático tem uma relação direta com outras competências. A primeira competência com a qual está diretamente relacionado é o estabelecimento de metas. Ora, você faz um plano, na realidade, para determinar quais são as ações que você vai implementar para atingir as metas na sua empresa. Portanto, não existe planejamento sem metas. A segunda competência, e é fundamental para planejamento, é busca de informações. Você não pode estar escrevendo um plano de negócios ou fazer um planejamento empresarial baseado apenas em achismo. Acha que as coisas vão acontecer de uma maneira ou acha que as coisas vão acontecer de outra maneira. Você precisa se basear em informações concretas. E aí existe uma coisa muito interessante. Muitas vezes, para fazer um plano de negócios, você precisa fazer um planejamento de como elaborar o plano. Em outras palavras, você precisa definir quais são as atividades concretas que deve realizar para levantar as informações necessárias para elaborar esse plano de negócios. A outra competência é busca de oportunidades. Como é que você pode avaliar se o que você tem nas mãos é apenas uma ideia de negócios ou uma oportunidade? Quero salientar que a diferença entre uma ideia e uma oportunidade é que a oportunidade é um negócio viável, enquanto que a ideia é apenas uma intenção, uma possibilidade de abrir um negócio. Para que você possa avaliar se uma oportunidade é viável ou não, você precisa organizar as informações. Então, o plano vai te ajudar nesse sentido. Vai ajudar você a conter a sua adrenalina, não ser afoito, vai lhe orientar a levantar as informações necessárias e depois que você colocar todas essas informações no papel e confrontar todas essas informações, você vai ter condições de avaliar se o que você está pensando em montar é apenas uma ideia de negócios ou se é mais do que isso, é uma oportunidade concreta, em outras palavras, é um negócio viável. Finalmente, existe a questão de correr riscos calculados. Muito importante quando você for elaborar um plano de negócios ou estar trabalhando em qualquer atividade de planejamento, ter presente a velha máxima de que se alguma coisa pode sair errado, ela vai sair errado.
Portanto, um plano de negócios deve contemplar também todos os riscos envolvidos. Algumas pessoas já me disseram, mas professor, se você vai colocar por escrito os riscos que estão envolvidos no seu negócio e apresentar isso para o investidor em potencial, ele não vai querer investir no seu negócio. É verdade. Acontece que você tem que fazer isso antes de colocar as ideias no papel em termos de trabalho final. Você precisa já estar considerando esses riscos. Por quê? Simples, porque quando você for apresentar um plano de negócios para um sócio em potencial, um agente financeiro, ou seja lá para quem for, possivelmente essa pessoa vai adotar o papel de advogado do diabo e vai lhe fazer uma série de perguntas com relação aos riscos que você poderá estar correndo. E nesse momento, é fundamental que você já tenha as respostas prontas. Em outras palavras, é fundamental que você já tenha pensado antes de ter elaborado esse documento final nos riscos envolvidos. Colocar as ideias no papel, fazer um planejamento vai permitir fazer isso. Trabalhar menos com a emoção, com a adrenalina, com a ansiedade de atingir as suas metas e mais com a razão, vendo quais são as informações que você precisa levantar, levantando essas informações, olhando o conjunto de informações e principalmente percebendo quais são os possíveis riscos que você vai correr e como você vai agir para reduzir os riscos e controlar os resultados do seu negócio. Toda competência empreendedora tem, na realidade, determinados comportamentos que, ao serem praticados, levam ao desenvolvimento dessa competência. E, naturalmente, com planejamento e monitoramento sistemático não seria diferente. Vamos ver agora quais são os comportamentos relacionados à competência, planejamento e monitoramento sistemático. O primeiro comportamento que leva uma pessoa a desenvolver essa competência é dividir tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. O que significa isso? Permita dar um exemplo a vocês. Se vocês forem construir uma casa, vocês vão ter que ter uma série de etapas que precisarão realizar. Por exemplo, a primeira coisa, você precisa definir quais são as características gerais dessa casa, quantas pessoas vão morar nessa casa e até quanto você está disposto a gastar na casa que você quer construir. Após essa primeira etapa, você vai ter que definir uma outra etapa, que é procurar um terreno. Muito bem, você então vai procurar um terreno que atenda às características que você quer. Depois que você encontrou o terreno, você vai ter que elaborar o projeto e assim por diante. Muitas vezes, quando se trabalha com planejamento, se comete um pecado mortal: não definir prazos. Quanto tempo eu tenho para definir as características da minha casa? A etapa número 1, por exemplo. Por que isso é importante? Porque tem gente que vai protelando as suas decisões. Se você estabelece um prazo, você gera um compromisso consigo mesmo. Muito bem, eu vou ter que estabelecer um prazo. Então eu vou dar a mim mesmo um prazo de 2 meses, por exemplo, para conversar com a minha família e chegar a uma definição das características gerais dessa casa e principalmente quanto eu estou disposto a gastar para construir essa casa. Após esse tempo, o que eu tenho que fazer é o seguinte: novo prazo. Muito bem, quanto tempo eu tenho para encontrar o terreno? Se você não fizer isso, você pode se ver na seguinte situação: passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e você ainda não encontrou o terreno. Em outras palavras, você está empurrando a decisão para frente e não está entrando em ação. Se você for montar então um negócio, você tem a intenção de montar uma escola, fundamental: quando você vai começar essa atividade? Talvez você já esteja se preparando, fazendo este curso, ótimo, mas a pergunta é: e depois? Quando você vai começar? Você já definiu que tipo de negócio você vai montar? A área educacional é muito ampla, precisa estabelecer um prazo para isso. Depois de ter estabelecido que tipo de negócio mais te motiva, você deve pensar no seguinte: quando eu vou começar a levantar as informações necessárias? Qual o prazo que eu tenho para levantar as informações? Qual é o prazo que eu tenho para começar a escrever meu plano de negócios? Qual o prazo que eu tenho para concluir esse plano de negócios? E principalmente, quando eu vou começar as minhas atividades? Fiquem atentos a isso. Conheço pessoas que foram protelando a decisão, sempre com a velha desculpa de, no momento adequado, saberei que é hora de começar. E, sinceramente, não começaram nunca. Empreendedores são pessoas que têm um mínimo de disciplina e, portanto, definir prazos para fazer as coisas é muito importante para que você entre em ação. O segundo comportamento é manter registros financeiros e utilizá-los para tomar decisões.
Tudo no mundo dos negócios leva a um número e é fundamental que a gente aprenda a trabalhar com os números. Sei que muitas pessoas detestam trabalhar com números porque não têm o hábito de fazer isso. Contudo, na área de negócios você vai mexer com dinheiro e vai mexer com indicadores de desempenho. Portanto, lamento informar que, se você não gosta, vai ter que aprender a gostar de números e aprender a trabalhar com eles. Mas é possível, é uma questão de você estar consultando especialistas e pouco a pouco você irá se familiarizando com os principais números que todo empreendedor deve trabalhar para tomar decisões. Mas há uma coisa muito importante, não basta manter registros financeiros. Você pode até, por orientação do seu contador ou porque você fez um curso, manter, por exemplo, o seu livro caixa, manter o seu contas a pagar, seu contas a receber, até fazer um fluxo de caixa. Mas, sinceramente, isso não vai servir de absolutamente nada se você não usar esses controles para tomar decisões. Dentre esses controles, eu quero salientar a importância do fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É exatamente uma projeção da quantidade de dinheiro que vai entrar e que vai sair num determinado momento. É um erro comum para muitos jovens empreendedores desconsiderar esse instrumento de planejamento. O que acontece? Você pode ter previsto que vai ter uma determinada receita. Fantástico. Agora a pergunta é, as pessoas vão lhe pagar naquele determinado mês? Por quê? Porque você vai precisar desse dinheiro para pagar seus professores, seus funcionários e para pagar os seus fornecedores. E você pode se encontrar na situação de que você, teoricamente, teve lucro. Por quê? Porque, segundo os seus registros, você tem uma série de clientes, você efetuou uma série de vendas e então você teve lucro. Mas, na prática, onde está o dinheiro? As pessoas atrasaram, por exemplo, o pagamento. E aí, você vai ter dinheiro para pagar os seus fornecedores? Existem duas situações. Aquelas pessoas que constatam, olhando o seu extrato bancário, que não tem dinheiro na conta e saem desesperados para negociar com o gerente de banco um empréstimo para pagar, chamemos assim, um incêndio. E existem aqueles empreendedores que, revisando semanalmente o seu fluxo de caixa, conseguem antever esse tipo de problema e se mexem. Como? Bem, consultam vários bancos para ver as condições que eles oferecem. Ou então, conversam com alguns de seus fornecedores e negociam com eles o atraso ou protelação do pagamento das suas dívidas. Ou até mesmo, em algumas situações, oferecem descontos a seus clientes para que eles paguem de forma antecipada. Fazem um cálculo. Registros financeiros são importantes por causa disso. Coloquem no papel. Se eu lhe der um desconto de, por exemplo, 3%, e eu estaria pagando para o banco 5%, significa que eu tenho aí um ganho de 2%. Portanto, se eu lhe der um desconto, eu ainda estou em vantagem frente a uma negociação bancária. Mas para que você possa fazer isso, é necessário você estar trabalhando com números e principalmente consultando os seus registros. Não adianta você esperar passar meses e meses, ou o que é típico, fechar o balanço de resultados no final do ano para ver qual é a situação do seu negócio. É aconselhável que você consulte o seu fluxo de caixa, no mínimo semanalmente, o ideal seria todos os dias, mas vamos colocar como prazo de uma semana como prazo mínimo, e principalmente que você olhe os resultados da sua empresa mês a mês. O que está acontecendo? Quanto você esperava ter de faturamento? Qual a margem de lucro que você esperava ter? E qual a relação que isso está tendo com relação ao que está acontecendo na prática, para que você possa tomar as decisões. O terceiro comportamento é constantemente revisa seus planos baseado no seu desempenho ou em mudanças circunstanciais. Deixa eu explicar o que significa isso. Uma vez eu estava reunido com um cliente e durante o trabalho que nós estávamos fazendo com eles, surgiu uma equipe de auditores de uma empresa que estava patrocinando um determinado projeto desse meu cliente. Aproveitando que eu estava ali, eu participei da reunião com os auditores e eles perguntaram sobre a execução do projeto original que tinha sido encaminhado para essa empresa que estava financiando. A resposta do técnico responsável foi a seguinte: pode ficar tranquilos que tudo aconteceu exatamente conforme o planejado. Os auditores fizeram uma cara feia, eu senti que tinha alguma coisa de errado no ar. Aproveitei o momento oportuno para me aproximar aos auditores e conversar com eles para entender o que estava havendo. A resposta deles foi direta. Jamais um plano sai exatamente conforme você projetou. Você sempre tem que estar fazendo ajustes. Portanto, toda vez que alguém diz para nós que o plano saiu exatamente conforme ele foi imaginado,
está definitivamente mentindo para nós. Temos um grande problema aqui e o nosso papel como auditores é descobrir qual. O que eu aprendi com essa experiência? É fato. Um plano, um planejamento é uma intenção de como você imagina que as coisas vão acontecer. Contudo, você precisa estar monitorando os resultados e principalmente estar preparado para fazer ajustes necessários. Você pode, por exemplo, pensar que no primeiro mês você vai ter um volume de gasto X, mas na realidade esse gasto pode ser maior. Você vai ter que fazer ajustes no seu plano. Você pode imaginar também que no primeiro semestre você vai ter uma quantidade determinada de alunos. E na prática? Na prática você pode ter um número maior ou menor de alunos e você vai ter que fazer ajustes no seu plano para poder se adequar a essa situação. O que permite a você fazer um ajuste num plano de negócios? A palavra-chave é metas. Se você sabe qual é exatamente a meta que você quer alcançar, qual é o resultado que você quer alcançar, você tem condições de reformular o seu plano. Muitas vezes, exatamente por não ter claras quais são as metas, as pessoas sentem dificuldade em fazer os ajustes nos planos. Portanto, tenha isso presente. Quanto você quer ter de faturamento em um ano? Talvez você possa chegar à seguinte conclusão. Bem, eu tinha planejado ter um faturamento no primeiro semestre de um valor X, mas o faturamento total que eu quero no ano é 3x. Bem, então a pergunta é, o que você precisa fazer para que você possa alcançar essa meta até o final do ano? Porque os números estão mostrando que da maneira como você está agindo atualmente, você não vai alcançar essa meta. Portanto, algo precisa ser feito. Por outro lado, você pode até concluir que a meta não é alcançável em função de uma série de fatores. Sem problema. Olhe um pouco mais à frente. Tudo bem, talvez eu não alcance a meta do primeiro ano. De que maneira isso vai comprometer o andamento geral do meu projeto? Vamos pensar agora no segundo ano, porque é fundamental, quando você estabelece metas para um planejamento, você precisa estar pensando no mínimo em 2 anos. Eu gosto de comparar a questão de estabelecimento de metas com dirigir um carro, por exemplo. Você pode estar dirigindo à noite apenas com um farolete ligado. Você vai enxergar alguns metros à sua frente. Mas, sinceramente, se você estiver numa estrada escura, seria desejável que você tivesse com os faróis acesos e, de preferência, até usando farol de milha, para que enxergasse o mais longe possível. No ambiente empresarial ocorre a mesma coisa. Você pode estar pensando em termos de metas a curtíssimo prazo e fazendo planos para curtíssimo prazo, por exemplo, definindo o que você vai fazer nos próximos 6 meses. Contudo, se você quiser ser um empresário bem-sucedido, é fundamental que você pense no mínimo em 2 anos. Desejável que você pense 2, 3 a 5 anos. E você me dirá, mas é impossível saber num país como o Brasil o que vai acontecer num período de 5 anos. Sem problema. Lembre-se que planejamento é uma ideia do que você pretende fazer e o monitoramento é que vai permitir você fazer esses ajustes, considerando as metas que você quer alcançar, por exemplo, num período de 5 anos. Assim, se você perceber que não atingiu determinadas metas no primeiro ano, você pode fazer ajustes para recuperar essa deficiência do primeiro ano no segundo ano e assim sucessivamente, de forma que, no final de um período de 5 anos, você possa ter atingido as suas metas. Mas para isso, quero salientar, é fundamental que você tenha mecanismos de monitoramento, que você acompanhe o desempenho da sua empresa e principalmente consiga desenvolver uma relação de causa e efeito. De nada me serve simplesmente constatar que, por exemplo, os meus custos subiram. A pergunta é, por que os meus custos subiram? O que eu posso fazer para reduzir esses custos ou ajustar o meu plano? De nada adianta para mim saber, por exemplo, de que aumentou a taxa de inadimplência da minha empresa. A pergunta é, por que os clientes não estão me pagando? Por que isso está acontecendo? Se eu obtiver essa informação, eu vou ter condições, por exemplo, de fazer ajustes ou na minha estratégia de marketing ou talvez na minha estratégia de vendas, selecionando o tipo de clientes que eu quero ter. Aliás, por falar em metas, você sabe realmente estabelecer uma boa meta para planejamento empresarial? O primeiro conceito que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, o que é uma meta? Meta é igual a resultado. Portanto, você pode dizer para mim o seguinte, a minha meta é comprar um determinado equipamento para a minha escola. E a pergunta que eu lhe faria é o seguinte, para que você quer esse equipamento? Esse equipamento é o resultado final das suas ações ou é um meio? Você pode dizer para mim, não, esse equipamento eu quero para poder aumentar a qualidade
ou para poder aumentar o número de alunos? Então a pergunta é, qual é a sua meta? É aumentar o número de alunos ou é ter o equipamento? A resposta está clara, é aumentar o número de alunos. Para que eu possa ter um bom planejamento empresarial, a primeira coisa é exatamente fazer essa divisão entre o que é uma atividade, algo que eu estou fazendo ou um recurso que eu estou obtendo, e o que é uma meta, o resultado final das minhas ações. E para que eu possa estabelecer boas metas, eu preciso tomar cuidado com algumas das características dessa meta. Vejamos quais são. A primeira é que uma meta precisa ser específica. Por exemplo, fazer o melhor possível ou ter um bom desempenho definitivamente não é nada específico. O que quer dizer isso? Se você perguntar para 10 pessoas, terá 10 respostas diferentes. Mas se você estabelecer como meta aumentar o número de clientes de 200 para 250, está muito claro o que você quer fazer. Você tem um número de clientes e vai ter um número maior de clientes. Isso fica claro para todo mundo. Mas tem um detalhe, parece que eu falei em números, 200 para 250. É verdade. Metas precisam ser numéricas, precisam ter um indicador de desempenho. Não adianta você dizer que você quer aumentar a sua margem de lucro. Aumentar sua margem de lucro em quantos por cento? Não adianta dizer que você quer aumentar o seu número de clientes. Para quantos clientes você quer aumentar a sua carteira de clientes? Portanto, além de metas serem específicas, elas precisam ser mensuráveis. O terceiro ponto é o seguinte: a meta que você está estabelecendo é alcançável de acordo com as suas condições? Porque muitas vezes uma meta é possível de ser alcançada por um empreendedor, mas não é possível de ser alcançada por outro. Por exemplo, talvez uma pessoa tenha muito mais dinheiro do que você tem. Portanto, ela pode fazer isso, mas você não pode. Portanto, tenha os pés no chão. Estabeleça metas que representem um desafio para você, mas que sejam possíveis de ser alcançadas. Caso contrário, em vez de resultados, talvez o que você tenha depois de um monte de trabalho seja apenas frustração. Outro ponto importante também é o seguinte: relevante. O que quer dizer relevante? Uma meta que represente um desafio pessoal, que mexa com os seus brios. Metas devem ser alcançáveis, mas não podem ser fáceis demais, senão isso não vai te motivar. Uma das coisas que os empreendedores mais gostam de fazer é comemorar, vibrar quando atingem uma meta. E eles vibram porque essa meta representou um desafio. Não foi uma coisa fácil de ser feita. Por isso eles vibram e isso motiva eles a estabelecerem novos desafios. Finalmente, uma meta precisa ser temporal, ou seja, ter um prazo definido. Em quanto tempo você quer atingir um determinado faturamento? Em quanto tempo você quer ter um determinado número de clientes? Em quanto tempo você quer ter o retorno sobre o investimento que você está fazendo no seu negócio? Quando você define um prazo, você consegue monitorar o seu desempenho mês a mês e saber se as coisas estão andando conforme o planejado ou fazer os ajustes necessários. Mas, se você não tem um prazo, se a sua meta não é temporal, ela fica solta no ar e aí você corre o risco de simplesmente estar empurrando as coisas com a barriga. Eu tenho uma dica para vocês. Sempre que vocês forem escrever uma meta para planejamento empresarial, lembre-se do acróstico que eu vou mostrar agora. Primeira questão, a meta é específica. Segundo, ela é mensurável. Ela é alcançável. Ela é relevante, representa um desafio. E ela é temporal. Se vocês juntarem algumas letras dessas palavras, vocês terão um acróstico, a palavra SMART. SMART em inglês quer dizer esperto. Portanto, quando você escrever uma meta para planejamento empresarial, faça a pergunta: é uma meta SMART? É uma meta esperta? Se a resposta for positiva, vá em frente. Caso contrário, revise a sua meta antes de começar a escrever o seu plano de negócios. Mas eu gostaria de retomar uma questão que eu abordei no início dessa aula. Muitos novos empreendedores não gostam de planejar e, para não planejar, eles encontram algumas desculpas. Portanto, eu quero falar sobre isso agora. Desculpas para não planejar. A primeira desculpa clássica é: eu tenho muita experiência. Eu já trabalho nesse ramo há muitos anos, portanto eu entendo desse tipo de negócio. Cuidado! Você pode ter trabalhado muitos anos no negócio como funcionário, como empregado dessa empresa. Agora,
vir para o lado de cá do balcão, ou seja, sair da qualidade de empregado para a qualidade de empreendedor, significa lidar com novas situações. Portanto, a pergunta é, que tipo de experiência você realmente tem? E lembre-se que o sucesso do passado não garante o sucesso no futuro. O mundo é muito dinâmico, portanto, você sempre tem que estar pensando antes de fazer e levantando informações, monitorando, alimentando o seu plano de negócio. Portanto, não contem apenas com a sua experiência. Outra desculpa é as coisas nunca saem conforme o planejado. Com certeza, você sempre vai ter que fazer ajustes no seu plano. Mas eu gostaria de lhe dar um conselho de empreendedor para empreendedor. É preferível você ter um plano que precise de ajustes do que você não ter plano nenhum. Essa desculpa de que as coisas nunca acontecem conforme o planejado é desculpa típica de quem não faz monitoramento e principalmente de quem não está disposto a investir algum tempo sentado, pensando, colocando as suas ideias no papel antes de executá-las. Outra desculpa é a seguinte: minha empresa é pequena, eu guardo tudo na cabeça. E, aliás, eu acho que essa questão de planejamento funciona com grandes empresas, não com pequenas empresas. Sinceramente, principalmente por você ter uma pequena empresa, você precisa planejar. Por quê? Porque quase todas as decisões importantes vão estar em suas mãos e, portanto, você precisa pensar antes de agir. Você tem plenas condições de pensar a sua pequena empresa, de fazer um planejamento. Não caia nessa falácia de que planejamento é apenas uma coisa para a grande empresa. Lembre-se apenas de que, quanto maior o negócio, mais complexo o planejamento. Portanto, não queira usar o planejamento de uma grande empresa transnacional, a estrutura de planejamento dessa grande empresa, para o seu pequeno negócio. Use aquilo que for necessário, um modelo de plano de negócios adequado ao porte da sua empresa. Outra desculpa é que os planos reduzem a flexibilidade. Novas oportunidades irão surgir e eu não vou poder aproveitar essas oportunidades porque vou estar preso a um plano de negócios. Sinceramente, é preciso ter foco, constância de propósito. Senão você vai ser um empreendedor que a gente chama de empreendedor criança em loja de brinquedos. Surgem tantos brinquedos ou tantas oportunidades que você não consegue se concentrar em nenhuma especificamente. Planos de negócio servem para você lembrar quais são as metas que você quer alcançar e o caminho que você usou ou pretende utilizar para alcançar essas metas. Permite que você mantenha o seu foco. Claro que você deve ser flexível, você precisa fazer ajustes no seu plano. Agora, não me venha com a desculpa de que o plano vai simplesmente te deixar engessado e que você não vai ter nenhuma flexibilidade. A questão está no equilíbrio. Outra desculpa é não tenho tempo para planejar. Sinceramente, você encontra tempo para tantas coisas. Como é que você não encontra tempo para planejar? Seja sincero consigo mesmo. Você não tem tempo para planejar ou você não gosta de planejar e, em função disso, você ocupa o seu tempo com outras atividades. Eu quero destacar isso. Sucesso empresarial depende de estabelecer metas, mas depende principalmente de você levantar informações e planejar. Empreendedores bem-sucedidos reservam um tempo, todas as semanas, para se dedicarem ao planejamento, revisar o andamento dos seus planos, fazer ajustes e pensar em planos futuros. Portanto, me desculpem, mas eu jamais posso aceitar de alguém que não tem tempo para planejar. Vamos agora dar uma olhada no quadro Perfil Empreendedor. Bom, aí a Escola de Aviação Congonhas, ela veio para Curitiba em função de que na época, 1982, ainda não tinha escolas voltadas para esse ramo. Então foi a escola pioneira em Curitiba no que diz respeito à formação de comissários, principalmente comissários de voo, né, e mecânicos de manutenção de aeronaves. Toda a escola, principalmente nessa área da aviação, que é uma coisa que está evoluindo muito rapidamente, para a gente se manter no mercado, para a gente continuar com o nome que a CON tem hoje, é necessário, com certeza, um aprimoramento. Então, não é de imediato que a gente já começa a ser autossuficiente. Então, o cara tem que planejar, deixar uma reserva, porque ele sabe que o retorno vai demorar. E na aviação, até a escola ter um nome, um renome, é demorado. Então, esse é o maior risco, porque os custos são fixos, esse não tem como fugir deles. Persistência. Dinamismo, o cara tem que estar sempre se atualizando, principalmente nessa nossa área da aviação, que uma aviação ela evolui muito rapidamente, é óbvio que a gente tem que estar correndo atrás da máquina, literalmente, né? Então a gente tem que estar se atualizando constantemente. Não parar, investir, propaganda,
e, principalmente, excelente quadro de funcionários, no caso, os professores, para que passem com segurança para o aluno, porque a melhor propaganda que a gente tem numa escola é o boca a boca ainda, na nossa área. Eu acredito que aprender com os próprios erros é uma coisa inerente do ser humano, né? A gente vai aprendendo, erra, aprende, aí que está a coisa mais importante. Se você quer aprimorar, você quer crescer, você tem exatamente que aprender com o erro, não repeti-lo e não ficar olhando para trás, não ter vergonha de admitir que errou, mudar o rumo se necessário, inclusive se estiver mal assessorado, trocar as pessoas que estão te rodeando, estão te auxiliando, para que a coisa realmente ande para frente. Essa história de que vou abrir meu próprio negócio para ficar rico não condiz com a realidade. Provavelmente ele vai ficar sem salário por um bom tempo, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele que tem que fechar a porta, conferir se está tudo ok, se faltou alguém ele vai substituir, então trabalhar mais, dedicação maior. Primeiramente pesquisar bem o mercado, ver se tem demanda para o que ele está se propondo a fazer, trabalhar da melhor forma possível, colocar amor no que ele está fazendo, para que as pessoas que ao virem para o seu estabelecimento vejam que ele está fazendo a coisa certa. Existem alguns pontos que eu quero destacar nesse depoimento que vocês acabaram de assistir. O primeiro é o seguinte: fazer um levantamento criterioso dos custos que você vai ter com o seu negócio. Não adianta fantasiar. Converse com empresários que atuam no mesmo ramo para que você tenha uma visão exata dos custos que você vai ter e, se possível, adote uma postura conservadora com relação a esses custos. O segundo ponto que eu quero destacar é com relação ao prazo de retorno sobre investimento. Não existe essa história de ficar rico em pouco tempo. Você tem que entender que você pode estar maquiando os seus dados e dizer o seguinte: puxa, eu vou montar um negócio e em 2 anos eu terei recuperado o investimento e estarei rico. Isso não existe. Você tem que analisar sinceramente qual é o prazo. Empresas normalmente levam entre 6 a 10 anos para ter um prazo de retorno sobre o seu investimento. É interessante você conversar com outros empresários que já estejam atuando no mesmo ramo para perguntar a eles em quanto tempo realmente eles conseguiram recuperar o capital que eles investiram no seu negócio. O terceiro ponto importante é o seguinte: empreender significa fazer alguns sacrifícios pessoais. Não se esqueça da parte financeira. Quanto dinheiro você precisa em termos de orçamento doméstico, orçamento pessoal para você poder viver? Algumas pessoas dizem: eu vou me virar na hora. Cuidado, faça um planejamento criterioso. Possivelmente durante muito tempo você não vai poder retirar dinheiro da sua empresa, seja em forma de lucro, que normalmente é reinvestido, seja em forma de prolabore ou salário do empreendedor. Você vai ter que usar reservas pessoais. Portanto, coloque os números no papel. Quanto você gasta por mês? Que tipo de cortes você pode fazer e que tipo de cortes você não pode fazer nos seus gastos pessoais? E uma dica que eu daria para vocês: considere um período de 2 anos. Quanto dinheiro você precisaria para sobreviver durante 2 anos? Pode parecer um pouco exagerado, mas a experiência como empreendedor e como consultor de empresas tem me mostrado que essa é uma postura bastante conservadora. Trate de acumular esse capital, de ter esse dinheiro, e você tenha condições de trabalhar em até 2 anos. Por que 2 anos? Porque costuma ser um período em que todo tipo de negócio matura, o período necessário para que você realmente possa começar a retirar algum dinheiro, seja em forma de salário ou em forma de distribuição de lucros do seu negócio. Dica de estudo que eu gostaria de dar para vocês é a seguinte: antes de fazer um plano de negócios, é fundamental definir que tipo de informações você precisa. Que tipo de informações? Você poderá encontrar dicas muito válidas nesse sentido no site do Sebrae, cujo endereço é www.sebrae.com.br/br/plano-de-negócio.asp. Na aula de hoje vimos planejamento e monitoramento sistemático. Vimos que essa competência é muito importante porque ela ajuda você a trabalhar mais com a razão e menos com a emoção. Estudamos como definir uma boa meta. Um bom plano de negócios começa com uma boa meta. E quero destacar que uma boa meta é específica, mensurável, alcançável
relevante e temporal. Em outras palavras, uma boa meta é uma meta SMART, uma meta esperta. Bons estudos. Gostaria de destacar que na aula de hoje foram tratados os aspectos comportamentais do planejamento e do monitoramento sistemático. Nós não nos aprofundamos na estrutura de um plano de negócios, quais são os capítulos, como se faz um planejamento financeiro e esse tipo de coisas. Muito importante estimular os alunos a pensarem que tipo de informações eles precisam para elaborar um plano de negócios. Muitas vezes, o que se faz é se falar da estrutura, mas não se fala do como preencher essa estrutura. Como é que eu levanto essas informações? Por exemplo, que informações eu considero importantes? Como, em que lugar eu vou ir conversar com quem para levantar essas informações? Se eu vou fazer uma pesquisa de mercado, o que eu preciso fazer e saber para fazer uma pesquisa de mercado? Estimule os alunos a colocarem suas ideias no papel, definindo que informações eles precisam para elaborar o plano de negócios, que atividades eles pretendem realizar para levantar essas informações e, principalmente, prazos, quando eles vão iniciar cada uma dessas atividades e quando eles pretendem encerrar cada uma das atividades previstas.